Opa, pessoal, lê aqui e dessa vez, esse modo aqui acabou comigo, gostei demais, testando os melhores times da Yoimiya, para você ver qual é os times com o maior DPS da Yoi. Pelo menos aqui que tem na minha conta, não é mesmo? Então o que eu fiz? Eu fui testando os principais times da Yoi, fazendo umas 3, 4 rotações, vendo qual era o maior DPS, dano por segundo, tirando print e jogando uma pastinha. Eu lembro quais são? Não, então é meio que um react para eu ver qual é o time com o maior DPS da minha Yoi. Então, bora lá. Claro, que é meio que tira na prova. Lê, os times vão estar 100% justos? Não. Porque vai ter time que vai estar melhor upado, porque como é duas rotações no mínimo que eu fiz para cada time, ou uma rotação com DPS mais alto, pode um DPS ser um pouquinho mais alto que outro, então é mais ou menos uma média, é uma intenção. Se jogar bonitinho, aumenta 5, 10k de DPS, muito fácil. Então, é mais ou menos na média, tá beleza? Então bora. Esse time aqui, ó, primeiro time, IOI sobrecarga, 128 mil de DPS, dando um total de 5 milhões. Vamos ver aqui, ó, composição. Ah, vocês estão... Deixa eu tirar eu daqui desse cantinho, pra vocês verem melhor. Vamos colocar nesse cantinho aqui. Pronto, vamos lá. DPS médio, ó, aí deu 56%, 2 milhões. O Durin deu... Não, a Fischl deu 1 milhão e o Durin deu 1 milhão? É isso mesmo? A Fischl deu 22% e o Durin deu 20%. Mas tem uma noção, tá? O Durin não tá com o set dele. A Fischl tá com o set dela. O Durin tá com 2 de ataque, 2 de ataque. E o set dele ainda tá 70, 200. Então o set dele daria mais 20 de taxa. O que fazeria essa dano aqui subir. O tempo de rotação foi 40 segundos, porque essa rotação aqui é muito rápida. E não se preocupa que vai ter rotações aqui com 60 segundos e tal. Mesmo set para Yoi, belezinha? Próximo time. Vamos lá. Aí eu fiz uma loucurinha aqui, coloquei uma Raiden C2 no lugar da Fischl, só pra testar, só pra vocês verem assim, é uma Raiden C2, de arma, a Fischl aqui acho que tava com o último acorde, uma arma T5, C6, T4, olha a diferença. 1 milhão de dano, 22%, Raiden, deu mais, quase tanto dano, ó, deu quase tanto dano quanto a Fischl. Aqui, 1 milhão e 400 mil, que deu 1 milhão e 70 mil, quase o mesmo dano, só que aqui, ó, olha o dano do Durin, caiu pra caraca. Olha o dano aqui, caiu pra caraca, tá vendo? O dano da Ioi caiu pra caraca também. Por quê? Porque a Fischl dá 40% de ataque, aumenta 40% de ataque, que aumenta o DPS da Ioi, faz o Durin tirar mais resistência, que faz a Ioi bater mais, que faz a Fischl bater mais, faz o Durin bater mais. Ao ponto que, mano, eu não queria nem saber o quanto esse time iria crescer com uma Fischl com arma T5. Porque a Fischl, você pode pensar, nossa, o último acorde é legalzinho, tá, gente? Mas taxa de dano pra Fischl ainda é muito importante, principalmente porque o artefato dá muito dano. O artefato dá muito dano. Então você ter mais taxa de dano, nossa, como eu queria uma harpa. Eu queria uma harpa. Eu já fiz uns cálculos em algumas calculadoras. Você pode usar o GI Calculator do Genshin. Ou a caixa. Não é caixa não. Tem uma. Vai lá no Lunaflow, ele ensina lá usar uma calculadora. Canal Lunaflow Genshin, vocês vão pegar uma calculadora que funciona bonitinho. É tipo, se aumentar 10k no hit do boss. Isso daqui, pô, nossa, aumenta muito. Aumenta muito. Então dava aqui para 140k de dano. Muito fácil se a ficha tivesse com a arma T5. O Raiden, vocês viram? Caiu pra caraca, né? Ó, perdeu muito dano. Mesmo a Raiden dando o mesmo dano da Fischl, pra vocês terem noção, contribui muito. Aqui nós temos um time que me surpreendeu, mas aqui também é constelação pra caraca. Joy Vape, 128 mil, né, ó. Ah, vocês não viram, deixa eu voltar aqui, ó, no da Raiden, vocês verem aqui, é melhor. Aqui, ó, tá vendo, ó, o daninho deles aqui. Que Vape, né, ó. Olha a quantidade de vaporização, ó. A Yoi vaporizou 15 vezes, Durin conseguiu vaporizar. Isso aqui me assustou porque eu achei que a Yoi não ia conseguir vaporizar. Porque aí ela não ia conseguir aplicar o suficiente, mas conseguiu. Olha que interessante. Mas aqui, ó, Chilonen C2 de arma. O Yelan com bastante recarga, mas com a arma que dá aquela arminha, o T5 que dá ataque e prof, mas o Durin. Então o Durin não tá sem ressonância, mas batendo pra caraca. 40 segundos de rotação, 128 mil. Que é basicamente o mesmo time, o mesmo dano. Na verdade, maior com esse time aqui, mas com muito mais constelações. Isso aqui me assustou um pouquinho, tá? Isso aqui me assustou um pouquinho. Vamos ver qual o próximo. 40 segundos de rotação. Tá. Aqui eu tava testando melhor. Aqui eu consegui fazer. É isso, é inconstante, ó. Você embaralha muito fácil as reações, lembrei. Você embaralha muito fácil as reações, ó. Aí, outra reação aqui, ó. Aí, ó, vaporizou. Aqui, ó. 18 vezes enquanto Durin. Então é inconstante. O time é bom. Ó, 140, quase 140, um dos maiores DPS da Yoi.
Só que é inconstante demais. Como a Yelan não aplica o suficiente, faz às vezes você ter esse DPS inconstante. E aqui o de Durin, pô, não tem o que errar, né? Então, tipo, teve que esquivar, o DPS cai. Então, time bom, mas é muito condição ideal. O time de Vapo, o time de Overload, não. É o dano muito consistentezinho. Próximo. Aqui, ó, Citlali, ó. Citlali C2 com Yelan, né, ó. Aqui deu 15 vaporizações, 3 fusão. Então foi legalzinho, mas ó, de novo, ó, não bateu, ó. Yoi Vapo com o Citlali não foi suficiente, só 116 mil de DPS, 40 segundos mais ou menos, tá vendo, ó? Também não foi suficiente, ó. Perdeu, acho que até pra... Não, perdeu não. Então tá em terceiro. Próximo aqui, tá porra, peraí, 144? 40 segundos, tá pomba. Nossa, ganhou. Melhor que isso aqui. Caraca. Aqui me surpreendeu. Me surpreendeu muito. 144 mil. 40 segundos. Aí deu 50% de dano, ó. Aumentou relativo. Não, mesma coisa. 55, 50%, 40%, 56%. Então, aí ainda é uma parte significativa do dano. Dano. A Xilonen tá aqui. Deu dano irrisório. Caralho, o Albedo. O meu Albedo não é tão bem upado. E o legal é que o Albedo você pode pegar C1. Vou pegar C1 do Albedo. Nossa, esse time ainda pode crescer. Ó, o Albedo deu 120. Por isso que tá ele aqui. Por isso que tá ele aqui, velho. Por isso que tá ele aqui. Porque eu tava mostrando, pra mostrar o coisa dele, cara, né? Nossa, ali. Eu tenho problema de memória, cara. 140 mil. 66, 137. Ele com cálice de def. Por isso que a def dele tá tão alta. O que não precisaria. Então ele deu mais de 1 milhão e 200 mil. E o Durin deu 150 mil. 1 milhão, né? 150 mil. 1 milhão e 500 mil. Vamos ver aqui. Nossa, olha, deu mais dano. Caraca. O aumento todo de dano, ó. A ficha nesse time deu 1 milhão e 100. Caraca, o Albedo, com skill no 8, sem estar tão bem upado, deu mais dano que a Fischl. Isso aqui me surpreendeu pra caraca. Mas também culpa da Xilonen C2, né? Xilonen C2 é uma Chevrose, basicamente. Basicamente, a Xilonen é uma Chevrose que dá o dano pra todo mundo. Todo mundo. A Chevrose dá dano só pra quem tá no campo. A Xilonen dá dano pra todo mundo. Dá 50% de dano gel. Dá mais 40% de ataque. Quebra res. É bizarra a bonequinha. A bonequinha é bizarra. E tem a arma também. Tá? Tem a arma também. Que é muito mais significante. Mas a Chevrose pode usar aquela arma da Escoffier. Não é tão impactante, por incrível que pareça. A cura da Chevrose é muito lenta. Então, isso só é pro personagem ativo. A arma da Xilonen é pra todo mundo, pô. É pra todo mundo? Eu acho que é pra todo mundo. Eu acho que é pra todo mundo. Então, caraca, o Durin deu 1 milhão e 500 mil, pô. Nossa, o aumento de dano foi 500 mil no Durin. O Albedo foi quase a mesma coisa que a Fischl. Então, podemos ter certeza que esse aumento foi culpa do Durin, do Albedo, que aumenta muito. E a Ioi, 2 milhões e 900. 2 milhões e 900. A Ioi não perdeu dano. O dano da Ioi se manteve, o que aumentou foi o dano pessoal do Albedo, que foi maior, e o Albedo aumentou o dano do Durin. Caralho. Nossa, então se a Ioi fosse mágico, nossa senhora, Mano, imagina mais 500 mil de dano aqui. Na Yoimiya. E se brincar, seria até mais, porque é o dano flash final. Caraca, isso daqui foi bizarro, tá? 12 cristalizações. E tem outra coisa, tá? Como dá muita cristalização, você pode esquivar, mas tem os escudinhos. O escudinho. E é fácil manter esse escudinho, tá? Você tem que sempre dar só quando você for esquivar, você esquivar pra onde tá um escudinho. Caraca, isso aqui me surpreendeu. Quase. Nossa, que delícia, pô. Que delícia. Isso aqui me deixou muito feliz, mano. Tá? Caraca, velho. Porque eu fiz o teste com a Vareza. A minha Vareza tá 150 mil de DPS. A Vareza. Vareza com Durin. Vareza com Durin. Com Yansan C6. Nossa, como eu tô feliz, velho. Aqui um time Hyper Carry, né? Xilonen, Kazuha e Durin. O time não foi legal. Não foi legal. 1 em 400. Por culpa do quê? Porque a passiva do Kazuha dura só 6 segundos. Acho que é 6 ou 8 segundos. Ele não contribui tanto assim com o dano. Se fosse em área, o dano ia crescer muito, tá? Se fosse em área, eu acho que pegava 130. Mas como é dano único, só um bicho só, dano não é significativo, porque o dano bom do Kazuha é dano em área. E tem outra coisa. O Albedo, a área do Albedo é boa, tá? A área do Albedo é boa. Tanto que você olha aqui o dano do Kazuha. O Kazuha aumentou mais o dano do Durin do que o da Ioi. Ó, o maior dano aqui foi do Durin, ó. 1 milhão e 600 mil. E aqui foi 1 milhão e 500. Só que aí o dano do Kazuha é inexistente quase. Só 3%. Então a gente tem 2 bichos que não dão dano. Aí o time não se sustentou. Próximo. Aqui é o time de Melt. Fusão, né? É horrível. Horrível. E tudo isso culpa, infelizmente, da inconstância desse time aqui, ó.
Ó, Yoi fez 14 fusão. Ó, Escoffier. Cada vez que a Escoffier ou a Citlali fez fusão, é uma fusão a menos. Então aqui eu perdi 3 fusões. Nesse time é dano pra cacete. Porque 3 fusão é 100 mil, 200 mil de dano. Triste, triste, triste. Mas jogando certinho, acho que dá pra dar uns 120 mil de DPS. Só que aí não é o suficiente. Bom, a gente subiu um pouquinho. Ah, porque aí quando perde. Ó, só que aí. Caralho, perdeu muita fusão. Nossa. Deixa eu mostrar aqui melhor. Time aqui, vocês estão vendo? Aqui, aqui, ó. Nossa, mas aqui, ó. 14 fusões. Aí aqui com o Bennett foi melhor. Mas por quê? Porque, ó, como perdeu muita fusão por causa da rotação, o Bennett aumentou o dano significativamente da Yoi. Ah, então, nossa, me refutei. Só que se jogar certinho, esse time que ganha, tá? Mas tem que jogar muito certinho. Tem que esperar. É um saco, é um saco. Aí eu coloquei aqui testando aqui esse time aqui, ó, com o Durin. Não foi bom, não. Esse time aqui agora, ó, caralho. Ah, isso, é exato, ó. Ó, inconstância, 100 mil de DPS, 120 mil de DPS. Olha como é inconstante. Por quê? Porque aqui não tem aplicação suficiente. Quem mais fez fusão foi a Citlali aqui, ó. Olha que merda. Então não tem aplicação suficiente. Aqui é super inconstante aqui, super inconstante. Não dá, não dá, não dá. Próximo time. O time, um dos times mais comuns, né? O time da Rutal. 100 mil de dano. Interessante, mas de novo aqui, ó, não foi o suficiente. Aqui uma Furina C2, Yelan com arma T5, Shilonen, não foi o suficiente. É, ó, tá jogando um pouquinho melhor. Só aumentou 4K. Aqui, ó. 17 vaporizações. Como tem muito, né? E como tem muita aplicação, essa vaporização aqui que a Furina pegou não tirou o dano da Yoi. Próximo. Nossa, olha aqui, ó. Nossa, tadinha da Yoi, ó. Estourada na calçada. Aí colocou o Bennett, 91 mil. Por quê? Porque a Shilonen bufa a Furina. E a Yelan. E o Bennett só bufa a Yoi. Só que a Yoi não se usa nada de vida. Então, perdeu de novo. Próximo. Um timezinho mais padrão aqui. Nossa, mas perdeu muito. Nossa, perdeu muito. Por quê? Porque a Yoi não tem DPS suficiente. Então, esse core de 2 sub DPS e um mega buff, que esse mega buff é a Shilonen, pra Yoi vale mais a pena. Porque ela tem essa coisa de... Por isso que sobrecarga é melhor pra ela. Tá, vamos lá. Próximo. Esse aqui já foi melhor também, ó. Porque aí a Citlali C2 de arma já é um aumento gigantesco e aumenta a Yelan, aumenta a Yoi, então é um mega buff geral. São 2 mega buffs gerais. O Bennett só é pra Yoi, 105 mil, né, ó. Aqui nesse time, disposição de dano. Aqui nesse time, a Yoi também, ó, pra vocês terem noção, a Yoi também, ó. Ai, por culpa da Yoi, bababá. Sim, óbvio, né, a bonequinha é fraca, mas ó, 79%, aqui deu 76%, o que julga melhor. Esse time aqui, ó, é o Vamos Se Matar, perdeu de novo também, ó. 89 mil não foi o suficiente, porque o Durin não bufa a Shinkill, o Durin não bufa a Yelan, e esse Chiquinho aqui ele tá muito mal buildado, tá? Então daria pra aumentar bastante aqui, o Chiquinho tá muito mal buildado. O dano dele não é tão, pra vocês terem noção, ó, o dano merda que tem. Então daria pra colocar menos mais ataque, blá 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 blá. Também na Yelan. Então esses times aqui aumentariam uns 10 mil facinhos de DPS, mas ainda assim ficaria muito abaixo dos times ideais. Ó, o ponto aqui que eu falei, ó, já aumentou de 89 para 90, mas aqui é a rotação. Próximo. Yoi com Shilonen Yujin. A merda. A Yujin é muito ruim, tá, gente? A Yujin é muito ruim. Ela aumenta significativamente, ó, 2.400.000. Só que aí ela aumenta, pode ver aqui só pela porcentagem, ela aumenta o dano. Só que aí adivinha, não aumenta o dano do Durin. Ela não aplica gel, então não tem escudinho. Ela tem problema de recarga, que diminui o buff. Então, tipo, só não compensa fazer essa boneca. Só não compensa fazer essa boneca funcionar. Simplesmente não compensa. Infelizmente, tipo, não dá. Simplesmente não dá. E ainda quando você viu que é só 12% de aumento de ataque speed, o Mika dá 25%. Bizarro. Bizarro. E como é super inconsistente. Então, aqui daria pra ser melhor, tá? Acho que aqui daria pra ser melhor. É só melhorar um pouquinho o Yudin, colocar um pouquinho mais de defesa. Tem uns sets melhores, porque aí sem dúvida a Yudin não tá otimizada na minha conta. Só pra vocês verem aqui, ó, só 2.300 de defesa, uma recarga acho que até meio over, mas isso depende muito, porque aqui tá com a Shilonen, então daria pra, sem dúvida, otimizar com alguma lança especial, com alguns artefatozinhos melhores, daria pra colocar ela de ritual real, que eu acho que ela não tá de ritual real aqui pra melhorar o time, então daria pra melhorar, mas mesmo assim, é muito esforço pra não perder pra um time de sobrecarga, bizarro, né? Ah, mas aí a sobrecarga só com a bichinha C6. Verdade, só que como aí ela não é uma unidade de mega valor, literal a C6 A C6 não muda tanto, porque ela tá aqui, ó, 72%, ó, 2.400.000. 2.400.000, né, ó. Vamos aqui, ó.
2.900 com a Chevrolet. Então você acaba perdendo. E olha que aqui tem um Shilonen, que vocês viram que bufa pra dedéu. Então simplesmente não vai. E aqui muito pior com o Bennett. Merda, velho. Puta merda. Mas claro que aqui tem um probleminha, tá? O Bennett aqui, ele não tem uma rotação tão boa quanto o Durin, tá? Tipo, o Bennett não dá dano, não aumenta o dano significativamente, e ele ainda tem problema de recarga, o uptime dele, né? Então, tipo, o Bennett, pra esse tipo de rotação aqui, simplesmente ele vai perder e muito, né? Caraca, o Power Creep é foda, né? O Bennett é ruim. Se você parar pra pensar em muitos times. Caraca, isso é muito interessante, tá? Porque mesmo que o Durin, ele está C2 de arma, né? Ele ainda muito provavelmente perderia. Porque é muito. É tipo, ó, olha só aqui, ó. É muito aumento de dano, tá? É muito aumento de dano. Aqui agora um time sem a Chevrolet, né? Com a Xiang. Pode até parecer que perdeu muito, mas aqui também tem um probleminha da Xiang não estar otimizada para esse time, tá? A Xiang não tá otimizada para esse time, por causa da sobrecarga e tal. Você tem que fazer uma rotação meio específica para afunilar, dá para aumentar bastante, tá? Dá para aumentar bastante o DPS da Xiang, porque ela só deu 11% do dano, então você tem noção que a Xiang tá meio magrinha. Mas mesmo assim ainda perde de lavada. Por quê? Por causa das esquivas. Como tá batendo em área, se você esquiva para um lado errado, o Paraná não bate, mas se esquiva para o lado certo, o Paraná bate de novo, bate de outro. Se tivesse mais inimigos, isso aqui aumentaria, claro, né? Mas se tiver mais inimigos, sobrecarga vai jogar isso para longe e complica. Aqui, ó, tirando a Chevrolet e colocando a Shilonen C2 de arma. Basicamente o mesmo DPS. Basicamente o mesmo DPS. Deixa eu até abrir aqui. 128 mil, 123. 28, 23. Pra vocês verem que basicamente a Shilonen, quando ela tá na C2, ela é. Só que aqui tem o problema, tá? A Shilonen não bufa tão bem a ficha, porque a C2 da Shilonen é literal só recarga. Então, é aquilo, né? É aquilo. Daria pra colocar muito provavelmente aqui, como lá o Albedo, por isso que aqui o Albedo tem muito mais vantagem, porque a C2 da Shilonen é bizarra pra gel. Então, se aqui talvez fosse outro Pyro de Rensar Kill, aumentaria ainda mais o DPS, porque eu usaria muito melhor a Shilonen. Próximo. Ah, esse time aqui tá. Ignora esse time aqui, porque eu ainda não tirei a sucrose, né? Não tirei a sucrose. Então, sem a sucrose aqui, a Yoi não ganha 40% de ataque e 180% de prof. Então, ó, depois eu faço aqui e coloco 66 mil, e vamos ativar a sucrose para ativar a Razor Kill e vamos ver o quanto esse time aqui vai aumentar. E esse time aqui, pra vocês terem noção, ó, provavelmente vai aumentar até mais que isso aqui, mas o Albedo, ele aumenta muito o dano da ficha, ó, o dano da ficha, 400 mil, ó. A ficha aqui deu 500 mil, e aqui deu 400? Ué, mas porque aqui a rotação foi um pouquinho menor. O Albedo deu 350 mil. Caraca, olha o poder da Shilonen, pô. Uhum. Ah, isso aqui é porque aí o dano da Elan caiu muito. Sem coisa. É complicado. Mas o Albedo eu posso pegar a constelação dele, que vai aumentar o DPS dele, vai aumentar o buff. Unidade de maior valor. Aqui, esse time aqui, ó. Fúria C2, Shilonen C2 e Bennett. 96 mil, nem chegou a 100 mil de DPS. Só que aí, ó, se vocês perceberem aqui, ó. Essas vaporizações da Furina foram o que roubaram da Yoi. Próximo. Como se como. Ué, tá repetido? Não, lembrei, eu coloquei aqui, acho que é uma arma T5, que tava na Elan, pra dar ataque pra todo mundo e aumentou o DPS pra 132 mil, ó. Maravilha. Então aumentou, ó, compensa mesmo. Legal, ó. 56%, 56%, 128, 52%, aí aumentou o dano do Durin, aumentou 2% do dano do Durinho, ó. Vocês não estão vendo direito, né? Foi mal. O dano aqui, ó. E aqui, ó. Tá vendo? 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 6 mil, só que aumentou o dano geral. E aqui, ó, mais dano na ficha, mais dano aqui. Interessante, interessante. Isso daqui me surpreendeu bastante. Aqui aumentou 148, quase 150. Caraca, olha o dano desse Albedo, meu irmão. Albedo Chechelento no 8, tá? O E dele tá no 8, da ficha tá no 10. Caraca, bicho. E tem outra coisa aqui que eu vou ver depois, tá? O Durin de Ritual Real. Não, é que o Albedo não usa, então eu acho que quando o Durin tiver com o set dele, eu acho que vai ser melhor deixar com o set dele do que do Ritual. Mas eu acho que na equipe de sobrecarga, o Durin de Ritual e a Chevrolet com aquele negócio lá que aumenta, usa cura lá, vou testar, que eu não tenho, né? Vou testar qual desses dois é melhor, tá? Então, ó, 132.148, legal. Aqui é a Varese, ó, 150, ó. 148, caraca, bicho, que bizarro. O personagem é muito forte. Mas não tem mais não, meu amigo, não tem mais não. Isso aqui é único e exclusivamente, e ó, deu 2 milhões, só que, nossa, a Varese aqui deu 4 milhões, puta que o pariu, velho. Olha a diferença dos DPS antigos, velho.
Caraca, velho. Mas também é porque tem Ansan, né? Ansan bufa pra Dedel. Óbvio que isso ia acabar acontecendo. Então, se eu tirasse o colocasse o Albedo, a Evarista nem se cora aqui, ela perderia muito, porque ela perderia ataque e tal. Ah, mas a Evarista não tá com arma T5. Fato, mas aí, ó, e é podre. É podre nesse sentido aqui de DPS antigo, né? A bichinha tá ferrada na calçada, ó. Caraca, ó. Tanto que o dano, ó, o Durin deu 1 milhão, ó. 1 milhão aqui, ó. Aí essas duas aqui não dá dano, então por isso. Mas aí a Valência ela compensa. E aí, ó, quase 3 milhões. Durin 1.700.000 e 1 milhão do Albedo. Então por isso que foi muito próximo. Distribuiu melhor o dano, né? Caraca, bicho. Se essa ult da Yoi não desse ataque, desse porcentagem de dano, seria muito legal. Só que aí o Albedo não usa dano, só o Durin vai estar aproveitando o dano, né? Legal. Ah, aqui tá fazendo devia estar fazendo os testes, né? Ah, aqui. 130 mil de dano. Aí eu troquei, ó. Coloquei a arma T5 na Fischl, o trovão. E aqui eu coloquei enferrujado na Yoi. Tanto que você pode ver, ó. O dano da Yoi caiu pra caraca, ó. Foi quase 4 milhões, 6 milhões e 900. E aqui, ó, 4 milhões e 300. Então ela foi de 50, ó. A arma T5, 56% para 51, perdeu 5%. E a Fischl aumentou 3%. Então foi meio que. Ou seja, é melhor uma arma T5 na mão da Yoi. Então a Yoi ela é uma composição maior de dano. Toma, pra quem chama de cadeira de rodas. Entendeu? Então, ó. Belezinha, belezinha. Além de que, ó, de novo aqui, ó. A Yoi não tava mais otimizada. Mas para esse time aqui, 85, 150 é até melhor. Ah, seria, teria que ser 85, 160. Sim, mas né? De dano aqui, ó. Ó, daninho. Caraca, a ficha deu 31 sobrecarga. Preula, bicho, é sobrecarga demais. Ela deu até mais aqui. Aí aqui é com o arco normalzinho 137, ó. 137 mil de DPS. É até maior do que isso aqui, né? É, ó. Entendeu? Ah, Lê, por quê? Aumentou tanto? Por quê? Dá pra jogar uma ult da Yoi. Então esses 5 mil de DPS a mais é porque no meio da rotação, porque é uma rotação estendida, eu consegui dar uma ult da Yoi. E a ult da Yoi vira mais dano pra ficha, que vira mais dano pro Durin. E como ele é C2, C2, a C1 dele pega o ataque e coloca como dano pro personagem ativo. Então, mais ataque para ele, mais dano pro Durin e pro personagem ativo. Problema é que ainda assim o aumento do Shamanawa é melhor. Tem aquela lá do Scaramucci, só que aí você perde o dano, tem que dar ataque carregado, que você perde o dano. Aí pode ter, por exemplo, eu sou a bruxa, mas ó, a Yoi daqui, ó, deu uma sobrecarga. A ficha papa tudo, então o Shimenal é indiscutivelmente o melhor, só que infelizmente, né? Infelizmente é o melhor, só que ainda é o pior. Porque como a minha C1, o dano, você dá o dano da buff seria interessante. Mas infelizmente a Yoi é toda torta. Esse é o problema. Seria muito legal se alguma constelação, quando o E da Yoi acaba, enche a ult dela. Aí depois que ela dá a ult, ela ganha mais 15 pra jogar em tipo Shimenal. Aí você come tudo. Seria legal alguma coisinha pra ajudar. Pra toda a rotação você ter. Tipo uma da Avareza, C2 Avareza. Porque você conseguiria dar toda a rotação o buff de ataque. Pelo menos pra esse time aqui. Pelo menos isso ajudaria. Loucura você pensar que seria interessante você usar. Só porque eu dei a ult da Yoi. A ult da Yoi, a animação que nem compensar, vai. A animação da ult da Yoi não compensou o aumento de DPS, tome. Bizarro, né? Próximo. Ah, a ficha tava com esse arquinho aqui, ó. Arquinho de mais DPS, deu 131 mil, né? O arquinho T4 lá. Esqueci o nome desse arco, vocês que se virem aí pra pegar, né? 133. Aí eu não sei, viu? Aí eu não sei o que tem aqui. Ué. Ah, acho que deve ser o arco T5. Aqui deve ser o arco T5. Por quê? Ó, o dano da ficha aqui, 1.600.000. Aqui diminuiu, só que aumentou o dano da Yoi, ó. Por ter aumentado o dano da Yoi, deve ter sido então aquele aumentou o dano da Yoi e aumentou o dano do Durin. Então é o arco que dá ataque. Sem dúvida é o arco que dá ataque e recarga. O T5. Esse time aqui, eu só testando aqui mais esse time. Ah, então eu devia ter percebido que... É que eu fiz isso aqui de madrugada, eu tava na noia, então eu nem lembro. Por causa disso, entendeu? Eu tava indignado que isso aqui é o melhor time da Yoi e eu não tava acreditando, tipo, bizarro. Mas também é por culpa da Xilonense 2, que é um monstro. E acabou. Só isso. Bizarro, né? 2. Opa, corrigindo aqui, né, ó. Mostrando o DPS dos times que faltaram. Primeiramente aqui, Sucrose com Hexer Kill. E, rapaz, o DPS ficou legal, viu? DPS ficou legal, ficou melhor que os outros. Aí você fala, Lê, mas ainda tem a Fischl que daria pra melhorar, a Sucrose que dá pra melhorar.
E, cara, dano em área, controle. Só você ver como foi os times. 80 mil de DPS. E acho que daria até pra aumentar, porque eu fiz paciência, eu fiz rotações um pouquinho menores. Esse time aqui, ele tem uma sinergia interessante. Eu não usei nenhuma vez a ult da Sucrose, e acho que nem precisa, só da E mesmo, que fica 8 segundos, a Yoi dura 10. Que o DPS aqui, como é que ficou, ó. O DPS ficou legal, ó. Aí ela também, pô, tadinha da Yelan, pô. O que a Yelan acaba, quando o pessoal puder pegar C1 da Yelan no seletor, se um dia ela vier, acho que aí ela vai ficar muito interessante. Como é que pode 260 de recarga e você ainda sente que falta recarga de vez em quando em algumas rotações, pô? Sacanagem. Caiu ao dano, ó, a vidinha da coitada. A vidinha não existe da bichinha, a bichinha sem vida nenhuma, bate muito pouco. Aqui, nesse time aqui, 158 mil, por quê? Aqui, ó, Def baixa, olha, não pegou 3 mil, pô, tá bufando menos. O Albedo tá C1, o Albedo tá C1, 80 a 100. Olha que merda de Albedo. Como é que eu tô com vontade de pegar a arma da Shiori, meu irmão? Como é que eu tô com vontade de pegar a arma da Shiori? Nossa, acho que ó, o problema é, será que uma Shiori C1 barra uma Shiori C2 e um Albedo C2 com Durin, qual dos dois será mais forte? É que a C2 do Albedo é muito irrelevante, mas querendo ou não, é um daninho extra. E a C2 da bichinha é mais forte. Só que ele, na C1, na C0 e na C1, tá mais forte que a Shiori. Rapaz, será? Assim, quase 160 mil. Com albedo 80, 100. Nossa, pô. Caraca, bicho. Né? Porque ele vai ganhar, ele ganha 50 de def, que antes ele tava com cálice de def, agora ele tá com cálice de bônus gel. Olha o daninho dele. Olha o daninho dele, olha o daninho dele, olha o daninho dele. 21%. Lê, mas pô, o dano ficou parecido, né? Mas o DPS aumenta, pô. Aqui é simplesmente questão de porcentagem. 158 mil, que delícia. Aqui nesse time aqui também, que eu fiz o quê? Não sei. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Que time é esse, pô? Que time é esse? Ah, lembrei. Durin de Ritual Real e Chevrolet com aquele artefatinho de cura. Porque a bichinha tá aqui? Não sei. Deu 147. Acaba porque esse teste aqui para depois ver o Durin com o 7 dele. Se o Durin com 7 de ritual compensa mais. Porque o 7 dele vai fazer ele aumentar o dano. Mas, pô, é 20% de ataque. É dano flat dado aqui na IOI. Mano, bateu quase 150 mil. Foi de 130, foi 14 mil de DPS. Porque ataque nesse time é muito importante. É importante pro Durin, pro buff da C2 do Durin. Pra Fischl, porque ela tem snapshot. E pra IOI. Acaba. Se a Chevrolet desse esse bônus elemental para todo mundo, igual um Kazuha, amigo, a Chevrolet ficava muito quebrada. Muito quebrada, né? E a Chevrolet, eu acho que ela tá com a arma que dá ataque também, tá? A arma da bichinha lá. Só que aí, pô, eu testei. Não compensa, tipo, ficar 2 segundos com a ficha no campo pra pegar o snapshot. Você perde muito DPS. Mesma coisa com o Durin, é reza. Vai trocando e vai trocando. Ou você fica vendo assim, pingou, aí você troca, faz aí pega um pingou. É difícil. Mas inconstante, pô. E a melhor coisa desse time é ele ser constante, complica. Esse time aqui, 96 mil de DPS, de C2, né? Cara, ficou legalzinho. Ficou, tipo, pô, é uma Jean só aqui. Não usa tanto. Talvez uma Albedo aqui ficaria melhor. Aí tem este time aqui, ó. Também aqui ficou 92 mil. Ou seja, a Yoi Vapanda é mais forte do que esse time, com um Durin C2, tá? Pra vocês verem. Esse time aqui também, ó. Ficou interessantezinho, mas, pô, é um Durin C2. Vaporiza até que bem, pô. Me surpreendi, mas ainda não é o suficiente. Esse time aqui também, ó. Esse time aqui, ó. Só que aqui, olha como é o problema. Nossa, foi de 60, 96 pra 96 para 110. Ah, não, aqui tem a Fischl. Fischl dando 40 de ataque, mais prof 110. Durin C2, chato, mas daria pra colocar uma sucrose aqui. Acho que eu vou colocar. 130. Pomba. Bateu 130. É por causa que o Shinkyu, o cooldown dele é meio ruinzinho. Aí o DPS fica inconstante. Aqui de novo, 114. Esse time aqui, né, ó, 118. 18 mil. Fischl, Albedo, Durin. Interessante, né? E esse time aqui com o Yelan, né? Tirando o Durin, 75 mil. Cara, ficou bom, tá? Ficou bom, porque não é tão caro. Tem aqui a Yelan e tal. E esse time aqui com o Chico. Aí perde 5 mil de DPS e o meu Chico até que tá legalzinho. Eu consegui consertar o bichinho. E esse time aqui, mas Hyper Carry. Também não ficou tão legal. E esse time aqui, 83 mil. Furina C2 com Albedo e Xilonen. A Furina bateu pra caraca, olha. Lê, mas por que a Furina bateu pra caraca? Olha, muleta.
Aqui, ó. Furina vaporizando 7 vezes. Perdendo vaporizada aí, ó. Aí, pô. Óbvio, né? 73. Ok. Então, aqui, ó. Esse time aqui, mais free to play, entre aspas. Só tem um Yelan, mas dá pra colocar um Chico. 79, o que é legal. Time premium da Yoi. Esse time aqui ficou legal. Esse time aqui ficou legalzinho, mas não compensa. Só trocaria, talvez, depois aqui. Pra ver o Albedo, só que aí não compensa. Durinho esse Albedo, o Albedo não tem dano suficiente. O Albedo precisa de buff. Acho que só isso aqui por enquanto. Esse time aqui ficou legal. Esse time aqui ficou bem legal também. Até o próximo vídeo. Ó, 154. Aí caguei, né? Aí caguei como sempre. Sinfonia, ajuda. Deu 154 lá. Vocês terem noçãozinha aqui. Toma aqui, ó. Recarguinha 130. 59,260. Aqui C6, C6. C2R1. Né? Nossa, esse monstro.